Olá! A parte jurídica é algo essencial, um verdadeiro pilar quando o assunto são os imóveis. E é por isso que hoje nós vamos tratar sobre planejamento empresarial e sucessório. Seja muito bem-vindo a mais um Café com Stanger. Hoje aqui comigo, mais uma vez, tenho a honra de receber Dr. João Eugênio Modenese Filho, ele que é sócio do escritório Pinto e Modenese Advogados Associados. Na última oportunidade que estivemos juntos, falamos sobre uso capião extrajudicial e se você não assistiu, tem interesse de saber, procure no nosso canal Portal Stanger no YouTube e assista o vídeo completo daquela oportunidade. Bom, o assunto de hoje, doutor, é um assunto que eu, na minha posição de corretor de imóveis, acho muito interessante, acho extremamente relevante e também me desperta muita curiosidade quando o assunto é o planejamento empresarial e sucessório. O que a gente pode falar para os nossos telespectadores, nossos seguidores, clientes, até mesmo amigos, sobre esse assunto? Bom, Luiz, primeiro dizer que é um enorme prazer estar aqui e falar sobre esse tema que a gente gosta bastante. É uma atividade do escritório que tem cada vez ganhado mais força e realmente pelos resultados que trazem para aquelas pessoas que optam por planejar tanto a sucessão quanto o que vem com ele, que consequentemente você acaba planejando a empresa, você acaba organizando as estruturas empresariais. A afetação com relação ao seu mercado, ela está muito ligada ao amor do brasileiro por investir em imóveis. Todo brasileiro tem bastante orgulho de ter uma casinha de aluguel, ele aplica no imóvel porque ele sabe o ganho que o imóvel traz com o tempo e a segurança do investimento. Isso que inclusive foi o tema da nossa última conversa, né? Doutor João, o que é o planejamento sucessório na sua essência? E já emendo a pergunta dizendo para quem se aplica? Bom, o planejamento sucessório, uma boa definição dele, é o conjunto de procedimentos advindos do direito societário, aliados a princípios do direito tributário, que trazem uma organização do patrimônio, já permitindo a transferência dos bens ainda em vida, se essa for a vontade do proprietário do patrimônio, e permitindo que essa transferência se dê de forma segura, institucionalizada, organizada e principalmente observando a melhor tributação aplicável à atividade que está sendo transmitida. Um exemplo, um imóvel. Quando a pessoa tem um imóvel para aluguel, se ela tem um imóvel na pessoa física dela, a tributação é de 27,5% sobre o rendimento. Perfeito. Certo? Agora, se a pessoa tem uma série de imóveis em aluguel, compensa que ela constitua uma empresa imobiliária, do ramo imobiliário, para que essa renda passe a sofrer a melhor tributação, uma tributação criada na lei para quem ofere renda com atividade imobiliária. Certo. Que aí passaria, por exemplo, para 8,36%. Certo? E aí você também tem o benefício na venda do imóvel. O ganho de capital ele é aferido na base de 15% sobre a variação do valor do imóvel entre a aquisição e a venda. Comprou por 100, vendeu por 200, 100 de ganho de capital, 15% vai para o governo federal. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Já na pessoa jurídica imobiliária, no ramo de atividade vocacionada para locação ou para venda de imóvel, essa tributação é de 8%. Então, eu sempre, quando levo algum caso para o senhor atender, né, dos meus clientes, a gente costuma dizer que ao invés do leão dar uma mordida, a gente dá um petisco para ele? Seria uma maneira simples de falar? Seria uma maneira de dizer. A gente paga exatamente o que o leão quer para que se pague. O que, na verdade, a gente coloca, a gente observa a sinergia de onde vem a renda, de onde é gerada a renda, e observa qual é a melhor tributação para essa renda e adequa esses dois elementos. Perfeitamente. Essa parte que você falou
ela se encaixa muito dentro do planejamento empresarial. Quando a gente passa aí para a situação mais de planejamento sucessório, a gente vai lidar com a questão de inventário, não? Você pode falar para a gente um pouco sobre isso? Então, a grande consequência da ausência do planejamento no longo prazo é a necessidade de inventário, porque o inventário é a única forma de transmissão de bens após o falecimento de uma pessoa. Perfeito. Certo? Então, por que se fala planejamento empresarial e sucessório? Porque o que se mira é já se estabelecer as regras pós-falecimento, as regras de sucessão. Pós-falecimento daquele que é talvez o mantenedor, o proprietário maior, né? Isso, considerando dados do Sebrae, a gente tem que 90% das empresas são familiares. A gente está falando de 19 milhões de empresas. 19 milhões de empresas familiares que, se não estiverem com esse planejamento empresarial / sucessório feito e em dia, vão entrar por qual caminho quando acontecer essa, vamos chamar de fatalidade? Então, elas se expõem a um risco que pode ser evitado. Um dado também interessante que complementa esse número é que 95% das empresas familiares são extintas entre a segunda e a terceira geração. E muitas das vezes a causa da extinção é conflito. É conflito porque não foram estabelecidas regras prévias. Entendeu? Não houve a participação de quem construiu o patrimônio na formatação das gerações futuras. E aí, quando se existe um tipo de conflito entre famílias, é comum até a gente falar o famoso bem de inventário, certo. Porque o negócio passa a não ter dono, ninguém quer gerenciar, não tem dinheiro, não tem... E acaba que aí surge a necessidade ou de venda ou até mesmo de falência e encerramento de atividade das companhias. Muito bom. Quando a gente fala de inventário, a gente está falando como é a sistemática de recolhimento, né? O famoso ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa-Mortes, Doação. No inventário, a gente está sujeito, como você disse, ao ITCMD. No Espírito Santo, nós temos o ITCMD de 4% sobre o valor de avaliação. A gente fala no Espírito Santo porque a lei permite que o ITCMD varie entre 4% e 8%. Já é sentido no mercado que alguns estados, em momento de crise, têm se valido desse artifício para aumentar o valor da tributação, passando até a 8%, que é o caso de Pernambuco, que recentemente, dada a crise financeira, viu ali uma possibilidade de receita. Perfeito. Certo? Um outro elemento que está em vias de acontecer, e há muito tempo é dito, é sobre a criação de um tributo federal sobre a herança. Já está em tramitação, desde 2016, o projeto de lei do Senado em que cria o imposto sobre herança. Então, a gente, além de ter o nosso imposto estadual, já considera caro o processo de inventário, porque além dos 4%, você tem o custo de escrituras, você tem o custo de registros, de certidões, de advogado. Ainda está em vias de acontecer a criação de mais um imposto, e dessa vez um imposto federal. Não se fala sobre o percentual dele, mas certamente vai ser mais um ônus aí. É uma conta que já é cara. Quando se fala sobre imposto sobre herança, já também eles devem se espelhar um pouco no que acontece no exterior? O Brasil ele tem mirado muito nas experiências dos países desenvolvidos, principalmente os Estados Unidos e os países europeus. Só para você ter uma noção, nos Estados Unidos, esse imposto federal sobre a herança criado ele é de 45% do que exceder $60 mil. Certo? Caramba, um número muito expressivo, né? E é por isso que lá já é uma cultura o planejamento empresarial e sucessório. Porque o americano ele já prevê no sistema dele os benefícios. Ele quer que a pessoa desenvolva realmente a atividade, porém, na pessoa jurídica vocacionada àquele tipo de geração de renda. E observando isso, a gente conseguiu trazer para a realidade brasileira a criação e a adoção de sistemáticas que redundam em possibilidade de planejar os acontecimentos, gera segurança, reduz a possibilidade de conflito entre os envolvidos e, principalmente, joga a pessoa na melhor carga tributária possível para desenvolver sua atividade. Então, não à toa, o nome é planejamento, né, empresarial e sucessório,
para trazer a segurança para todos aqueles que estão envolvidos, de não ter aí um patrimônio, pelo que eu estou entendendo, se eu me corrija se eu estiver errado, você não vai ter o seu patrimônio dilapidado por ter esse tanto de imposto e recolhimento no seu caminho, porque não tem como a gente se desviar dele, né? Na ausência do titular, a gente vai ter que recolher esse imposto de transmissão causa-mortes. Senão, não consegue fazer nada com o imóvel, né? Como que... A solução ao inventário nos parece que seja realmente o planejamento, que é a adoção da transmissão em vida. Óbvio que isso tem os seus custos, não são baratos, são menores do que o do inventário, mas também não são baratos. Mas um outro fator importante que permite e o que traz atratividade para o planejamento sucessório é a segurança com que essas cotas ou esse patrimônio é transmitido para os herdeiros. Entendeu? Como a maior parte das transmissões se dão por doação, quem está doando ele pode colocar cláusulas sobre aquele bem doado. Cláusulas que protejam o filho de um relacionamento, cláusulas que protejam o negócio de um filho que tem algum desequilíbrio financeiro. Perfeitamente. Ou até mesmo proteger esse filho dele mesmo. Criando uma sistemática de que ele vai ser sim sócio daquele patrimônio, mas que por ele não ter afinidade com gestão ou com a manutenção do bem, ele vai ficar afastado da condução e dos rumos do imóvel, mas vai ter o mesmo direito dele como sócio de receber o mesmo proporcional do que ele teria se não estivesse fazendo nada. Bom, doutor, pelo que eu estou entendendo, o planejamento empresarial e sucessório ele serve para diversos tipos de atividade das famílias, ele serve para diversos tipos de pessoas e sejam elas quais forem as classes sociais. Queria saber como pode ser constituído esse planejamento e qual a segurança do patriarca ao ter a ideia de partir para fazer um planejamento sucessório, então? Primeiro a gente acabou falando sobre imóveis, mas realmente não está adstrito ao imóvel. Ele consegue abranger todo o patrimônio da pessoa. E aí, o ponto de partida de um planejamento é realmente analisar a estrutura do patrimônio. O que compõe o patrimônio do patriarca? E daí vão surgir as hipóteses e perguntar para ele também qual é o seu interesse, o que você quer fazer, ou às vezes qual é o seu receio. Então nós vamos tratar de medos, de vontades e até mesmo de sonhos. O que ele sonha em deixar para a família ou qual o caminho que ele quer deixar para os filhos caminharem por ali. Exato. Uma situação muito comum é o pai que dá um apartamento para o filho, mas tem receio da relação atual do filho não se prolongar e a pessoa acabar tendo direito ao imóvel, ou até mesmo se achar no direito e abrir uma briga judicial, que é o que muita gente quer evitar. Certo. Né? Então, a gente consegue equalizar esses elementos e fazer essa operação na maior segurança possível, expondo ao menor risco possível o patrimônio. Muito interessante, doutor João. Vou fazer uma pergunta que me veio à cabeça e também que alguns clientes acabam me questionando. Quando a gente está tratando de planejamento empresarial e sucessório, a gente está querendo adiantar o assunto sobre morte? Como é que a gente pode dar uma tranquilidade para o patriarca que está assistindo, para a família que tem um interesse em resguardar seu patrimônio, que foi construído ao longo de décadas, como você falou, os dados das empresas familiares, que são sua maioria esmagadora. Como é que é esse tratamento com o patriarca e sua história? Realmente existe esse preconceito de se discutir o evento morte, né? Um evento que é inevitável e do nosso lado a gente tem certeza que falar sobre planejamento sucessório não vai encurtar a vida de ninguém nem um dia. No muito vai alongar, porque ela vai ter mais tranquilidade na gestão do seu patrimônio. Ele vai, ao concluir o processo de planejamento sucessório, ele vai ver que o seu patrimônio está muito mais alinhado, a documentação vai estar guardada em dia, em ordem, a contabilidade vai estar centralizada e também ele já vai dar como superado esse assunto.
Certo. Muito legal. Uma outra pergunta que eu tenho para fazer para você o planejamento empresarial e sucessório, ele só é cabível para as pessoas que têm grandes fortunas e patrimônio? Como se dá isso? A pessoa, a partir de um imóvel, 2, 3, qual seria a sua dica para quem está ouvindo a gente, assistindo, né, sobre quem se pode fazer, quem se enquadra? Realmente tem que ser observado a característica do patrimônio da pessoa. O que a gente tem que ver é que não há volume, não há número mínimo de imóvel, o valor. Tem que ver se compensa realmente fazer ou não o serviço, né? Se ter aquele trabalho diante, às vezes, de 1 ou 2 imóveis, não se mostra tão vantajoso. Mas quando você vai para um outro lado da régua, onde você encontra a 3, 4, 5, isso tudo já vai representando custo no processo de inventário, que é o processo pelo qual a gente toma referências sobre a viabilidade ou não da execução de um planejamento sucessório. Então, essa régua ela é medida, como a gente disse, quando há uma demanda sobre o planejamento sucessório, a gente já parte estudando as características do patrimônio, de como ele é composto, valor, documentação, situação documental, e daí vai aferir quanto que custaria um processo sucessório na via tradicional, no inventário. E daí nós veríamos a estrutura necessária para construir, a gente identifica o custo e apresenta para o cliente, né, para o requisitante do serviço. E aí ele vai ver se há ou não viabilidade econômica. Na grande parte das vezes, há, e é bastante interessante. Muito legal. Bom, esse é um assunto de extrema relevância, né? É um assunto que eu diria que deve ser tratado no seio da família, não, obviamente, como já deixamos claro aqui, não pensando em morte ou nada, né, fatal, trágico, mas sim em algo que é super importante. Afinal, no final de todos os dias, né, o que paga nossas contas e os nossos investimentos é o capital, é o dinheiro. Então, se você pavimenta um caminho, vou chamar de um caminho saudável, para estar andando aí as gerações atuais, as futuras gerações, você pode ter um prolongamento desse capital, né, para estar disponível para o uso, tanto para o uso de lazer, para ser gasto, quanto para o uso de continuação e perpetuação das empresas. Estou certo na minha colocação? O que o senhor faz de colocação? O patrimônio, muitas vezes, ele foi construído com muito suor pelo patriarca, pela sua família, ao custo de muito trabalho, de muita abdicação, né? E é importante que ele consiga se perpetuar no tempo. Eu acho que traz uma grande felicidade para quem construiu, ver ele se alongar e ser a base de sustentação da sua família com o passar das gerações. Exatamente. Doutor João, mais uma vez, quero agradecer a sua presença. Um café com Stanger de altíssimo nível. Agradeço o seu tempo e vamos tomar muitos outros cafés, com certeza. E para você que assiste a gente através das mídias sociais, se esse tema foi relevante e você tem inclusive alguma pergunta, você pode me mandar inbox através dos meus contatos. A gente consegue prestar essa assessoria jurídica completa para você e sua família através do escritório Pinto e Modenese, que é nosso parceiro. Siga nossas mídias sociais para acompanhar os próximos programas do Café com Stanger. Para quem está assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal, dá aquele clique no sininho para você receber as notificações logo que a gente entrar com material novo, e a gente faz de tudo para valorizar o seu tempo.